Olá! Nós somos do Centro Estudo Fênix, estamos aqui para mais uma mesa redonda. Hoje eu e o Marcelo estamos aqui com essa figura super joinha, que é o Ari Barbosa, nosso mago, né, que tem a escola de magia, tem canal no YouTube, um conhecimento, assim, fenomenal sobre todos esses assuntos esotéricos. E hoje a gente vai estar dando início falando um pouquinho da nossa origem, do nosso processo, de como começou tudo isso aqui. Vamos lá, Ari? Vamos lá, vamos lá. Eu agradeço aqui muito vocês aqui pelo convite, tá? Eu agradeço mesmo. E fico aqui à disposição de vocês aqui para o que vocês quiserem estar perguntando, comentando. Agradeço a deferência do conhecimento profundo, mas não me percebo como uma pessoa que o tenha, não, tá? A gente vai procurar aqui passar para as pessoas são informações. Eu prefiro colocar dessa maneira, né? E que cada um trate essas informações nossas como bem lhe convém, né? Inclusive descartando-as, né? A ideia aqui é simplesmente somar o conhecimento que seguramente eu sei que sua audiência tem, acrescentar ali algumas gramas em cima disso, para que as pessoas possam tirar os seus novos fora e conduzir sua existência, como a gente gosta de chamar aqui na nossa egrégora. A gente acha que assim, quanto mais material e mesmo ideias diferentes, né, que saindo das caixinhas, quanto mais acesso a gente tiver, mais conteúdo a gente vai estar para estar alinhando o nosso sentir, né? E cada um pegar o que tem que pegar, o que ressoar, o que não ressoar, deixar ali guardadinho, mas o importante é a gente sempre estar ampliando o nosso conhecimento, né, Ari? Me parece a tudo que eu pude vivenciar até hoje que esse realmente é o caminho, né? É muito normal dentro do nosso meio, eu respondo 3 ou 4 perguntas todo santo dia com coisas similares a isso, né? Qual é a verdade? Aonde está a verdade? Eu não sei mais em que acreditar, eu não sei no que acreditar. E outro dia eu comentando com uma aluna, né? Ela estava participando de uma live com a gente, fez também uma pergunta dessas, no que acreditar, né? E eu comentando com ela, eu perguntei para ela assim, mas por que você tem que acreditar em alguma coisa? Por que é que forçosamente você tem que assumir alguma coisa como verdadeira? Isso acaba chacoalhando um pouquinho as pessoas e elas vão tirando um pouquinho esse ímpeto, né? De descobrir, ter certeza, encontrar a resposta da vida, essas coisas todas. Aparentemente, a tudo que eu pude perceber e ver, com toda certeza, se eu posso carregar alguma certeza, essa é a única. Essa verdade está muito longe. Está muito longe. O Ari, a gente pode dizer que inicialmente nós todos éramos buscadores, né? Estávamos aqui e ali, vários começaram aqui no Igreja Católica, depois não se encontraram ali, foram para o kardecismo, talvez para a Umbanda, hoje está indo para a parte esotérica, né? E, assim, somando muitas e muitas informações. E hoje, nós, pelo que podemos dizer aqui, né, passamos de buscadores a questionadores, né? Eu acho que talvez essa seja a palavra mais adequada, né? Então, agregando com isso que você está falando, nem todo mundo tem verdades, né? E toda verdade que é trazida, a gente deve questioná-la dessa forma que você também entende? Sem sombra de dúvida. Eu sempre participei, inclusive, de ordens esotéricas, né? Essa palavra, pensadores livres, era muito utilizada, né? E eu percebia que não havia tanto pensamento livre, não, né? Havia pensamento condicionado, enviesado, né? As pessoas buscando mais um viés de confirmação das suas próprias certezas. Eu penso que o melhor caminho, ou melhor a palavra, fosse pensadores permeáveis, né? Talvez esse fosse um bom posicionamento aqui. As pessoas têm pensado, mas elas têm girado em torno do seu próprio viés de confirmação, daquilo que elas acreditam, né? E o que é muito normal, no fundo. Esses assuntos esquizotéricos, como carinhosamente eu chamo, né? Eles têm uma fauna imensa de possibilidades, consciências, situações, dimensões, né? E a cada um que vai dar uma olhada
por uma face desse cubo, né, como eu gosto de chamar, vai fazer a sua leitura. E esse exercício é muito demorado. Tá? Os conhecimentos são muito profundos. Outro dia a gente estava falando sobre o livro de Urântia, né? Só aquilo ali, meu Deus do céu, né? Um catatal de papel desse tamanho. Então, assim, as pessoas gastam energia nesse processo. E depois elas tendem a valorizar essa energia. Então, eu trilhei, eu caminhei, eu jordaneei, eu coloquei muita energia em cima disso. Então, não é possível que isso daqui não seja verdadeiro. Então, ela sempre parte do princípio da base que ela tem, né? Inclusive, em função disso, é que eu pelo menos aqui dentro da egrégora, estimulo muitas pessoas a não fazer desconstrução. Eu não gosto dessa palavra. Né? Eu ouço muito as pessoas dizendo isso, precisamos desconstruir. Olha, não é bem por aí, não. A melhor coisa que nós podemos fazer é somar. As pessoas têm muros já estabelecidos, a jornada da sua vida, ela aprendeu coisas. O que a gente tem que fazer é colocar tijolos novos nesse muro, e no devido tempo, a pessoa chega na conclusão que aquele tijolo que estava lá embaixo, que ajudou ela a chegar nessa altura, talvez ela não precise mais, né? A religiosidade acontece muito isso. Pessoas que vão para a espiritualidade, para a transcendentalidade, e vão passando essas fases, é mais normal, é mais natural e é mais prudente, inclusive, né? Até porque, novamente, se a verdade está tão longe como eu mesmo estou dizendo, então não é de bom tom que a gente assume e aceite nada. Mas continuar, enfim, aprendendo, vendo pontos de vista diferentes, tendo acesso a informações e por aí vai. Então, aproveitando toda a sua jornada de conhecimento, né, fora o que você acessa, né, com a sua hierarquia, tudo, conta pra gente, assim, dentro das suas conclusões até agora, né, um pouquinho da ideia a partir da fonte, né, dessa energia de criação e os desdobramentos até chegar onde nós estamos, indo do macro para o micro, para levar para o nosso público essa noção por uma Eu visão. espero que vocês estejam com tempo e que a audiência aqui também esteja disposta a fazer essa jornada longa, né? Jornada longa que, no fundo, vai ser uma retrospectiva, basicamente, do que eu jordaneei, né? Essa é a minha experiência, é o que eu consegui amealhar de entendimento. Não gosto nem de chamar de conhecimento isso, né? Dentro aqui da nossa egrégora, nós trabalhamos com uma lógica que o que a gente recebe sempre é informação, e a gente tem que transformar essa informação em conhecimento. E toda a informação que eu já recebi sobre esse assunto, eu não coloquei toda ela em produção, vamos chamar assim. Então, não seria correto a minha arvorada dizer que tenho conhecimento de tudo que eu fui informado. É uma boa maneira. Que dirá transferir esse conhecimento para terceiros, né? Mas, de qualquer maneira, são questões semânticas, e é isso daqui. E, assim, desde o início da minha jornada, e você citou bem a fonte que tudo é, né? Essa coisa toda, Deus, Pai, Mãe, Amantíssimo, cada um dá um nome que queira, no fundo, mas eu penso que estamos nos dirigindo aqui àquilo que nós entendemos como mais absoluto. De todas as coisas, aquilo que tem a maior integralidade, sobretudo, aquilo que carregue, eventualmente, os pressupostos, né, como Santo Agostinho falava, de onipotência, onipresença, onisciência. Né? Então, partindo do princípio que essa consciência exista, e é muito importante aqui para todas as pessoas considerar esse ponto de vista. Se você partir do princípio, um pensamento, seja raso, seja correto, seja lá o que for, de que não existe essa deidade, você perceberá como vai ser muito difícil você construir qualquer outra lógica. Então, antes de mais nada, é importante aqui que a nossa audiência esteja permeável a isso. Realmente, quem está aqui nesse meio, né, aceita de uma maneira ou de outra isso, com vários nomes, com vários matizes, mas entende que há uma fonte que tudo é. Né? Parece que existe esse absoluto. A tudo que a gente pode observar, conhecer e analisar pelas nossas fontes aqui, sim, de fato, existe
Vocês entendem como é bastante infantil alguém tentar explicar o que seja Deus? Então, isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa, no mínimo, risível, né? Mas é assim, a gente tem que lidar com essas coisas dessa maneira, é a forma que nós temos de desenvolver. Aparentemente, por tudo que a gente avaliou, essa consciência absoluta, máxima e suprema, seja lá pelos motivos que levaram a isso, ela entendeu de que precisava compreender e experienciar a sua própria perfeição, a sua própria plenitude. Eu sei o quanto que pode parecer, novamente, risível a gente dar noções de emocionalidade a algo absoluto. Aparentemente foi algo parecido com isso, utilizando aqui o nosso entendimento do que seria, e a partir desse desejo, se podemos colocar dessa maneira, ele procurou se expressar, né? Se expressar. E essa expressão é muito difícil de entender, porque se é o absoluto, se é tudo, para onde se expressou? Né? E, aparentemente, existe um conceito que a gente trabalha dentro da nossa egrégora, que nós chamamos simplesmente de vazio. E vazio não é nada, né? É vazio, é o que está no exterior desse absoluto. E nada havia absolutamente ali, aquilo tudo era absolutamente vazio, e nesse contexto, talvez isso ajude, inclusive, algumas pessoas a entenderem alguns conceitos de matrix de controle, anomalia primária, essas coisas. Porque, aparentemente, o que existe fora do ser absoluto é uma anomalia, é o melhor nome que nós temos para isso, é algo incoerente, é algo que não tem uma lógica de cadência, até porque não havia sido expressado. A partir desse momento, essa consciência absoluta passou a externar de si o que nós poderíamos entender aqui no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso entendimento humano, como virtudes. Virtudes, as suas principais virtudes. Essas virtudes foram externalizadas, cada uma dentro de um determinado contexto. Essas virtudes sendo externalizadas, talvez seja a primeira noção de personificação que aconteceu dentro do mundo manifestado. Então, note, agora estamos falando de consciências que se externaram e começaram a construir, se assim a gente pode chamar, os tais planos da vida, as dimensões, as paralelas e tudo mais. Absolutamente nada havia, e cada faixa dessa que foi criada, essa faixa era simplesmente a expressão de cada uma dessas virtudes. Fazendo um paralelo com o hermetismo, você chegaria naquilo que o mundo é mental, que começou numa consciência. Né? Nós, inclusive, chamamos esse primeiro plano da vida de plano mental. Embora, seguramente, as características desse plano mental estejam bem diferentes, distintas e distantes do entendimento que nós temos da palavra mental. Mas é o que é mais apropriado para o nosso entendimento. Então, nesse plano mental, foram criadas camadas específicas e acomodando justamente isso. Então, a primeira situação que aconteceu foi a externalização disso, que criou faixas dentro de um determinado plano mental e que, a partir disso, se amalgamando uma consciência dessa com a outra, se consciência é uma palavra que a gente pode utilizar para essa personificação externalizada, foram criando outras subdivisões e assim sucessivamente. Isso gerou planos essenciais, planos elementais. E note, até agora não estou falando de nenhuma realidade manifestada, não estou falando de universos, superuniversos, ou seja lá o que for. Simplesmente seria a estrutura para que, em algum momento, fosse criado teatros da vida, aonde sim pudessem acontecer essas experiências. Independente de estarem sendo criados ou não os planos existenciais, os palcos da vida, onde as mônadas teriam as suas experiências, a partir desse momento começaram a ser externadas mônadas dessa consciência divina absoluta que foram estagiando nesses planos primários, se nós podemos chamar dessa maneira. Seria uma estrutura
a consciência fonte primordial. Ela, através das suas virtudes, criou outras consciências, que essas estariam também nesse jogo de seria também dentro do hermetismo micro e o macro, criando outras, e a partir então de uma primordial lá em cima foi se diversificando e se dividindo e formando outras numa escala. Exatamente. Embora a palavra criando não seja uma boa palavra ainda nesse contexto, porque você só cria algo em realidades das experiências, e ainda não chegamos lá. Eu sei como é difícil o contexto da gente colocar verbo no que efetivamente estava acontecendo nesse momento, mas digamos que seriam os alicerces para o que um dia poderiam ser realidades manifestadas de fato. A consciência absoluta, independente disso, foi externalizando de si mônadas divinas, pulsares, simplesmente, que não tinham absolutamente nada a ver com qualquer característica que nós possamos dar, era um pulsar, simplesmente, e elas foram estacionando em cada uma dessas faixas, e ali foram criando corpos, vamos chamar desta maneira. Hoje, o que se chama, alguns meios esotéricos chamam de ovoide, por exemplo, que seria o nosso corpo mais fechado, mais interior, onde estaria ali residindo a nossa mônada divina, foi o primeiro desses corpos que foi adquirido na primeira dessas faixas externalizadas aqui. Na medida em que essas consciências foram estagiando, foram passando fase por fase, assim sucessivamente, foram adquirindo esses outros corpos. Hoje, nós, consciências que estamos mergulhados na experiência humana da vida, ocupando um corpo homo sapiens sapiens, da categoria humana, da raça humana, aqui no planeta Terra, estamos compostos de 7 corpos. Isso foi acontecendo justamente nessa jornada. A partir de um determinado tempo, aí sim foram criados o que nós chamamos aqui de realidades naturais. As realidades naturais são efetivamente aonde podem ser criados esses palcos da vida, como eu chamei. Nós damos o nome a isso de superuniversos, universos e por aí vai. Então, aqui já de cara, eu estou me atrevendo ousadamente a atravessar o próprio conceito absolutamente profundo que nos foi trazido pelo próprio livro de Urântia. Então, na nossa análise, a tudo que nós podemos perceber, aparentemente, por mais gigante que seja aquela estrutura cósmica que ali nos é apresentada, aquela cosmogonia sem tamanho que é ali apresentada, ainda assim nós estamos falando de um contexto criado em um desses planos, dessas realidades naturais. A partir daí, sim, acontecem todos os desdobramentos, são criados superuniversos, são criados universos específicos e assim sucessivamente. Seria seguramente risível se eu tentasse aqui numerar isto, né? Isso daqui extrapola qualquer nível de entendimento que nós possamos ter, e me atrevi aqui a subir esse degrau um pouco acima, apenas para a gente ampliar um pouquinho mais já a nossa tendência a deixar um pouquinho esses assuntos de lado, como eu chamo, né? Seguramente nós não conseguiremos alcançar esse nível, porque nós estamos falando de algo titânico e absolutamente imensurável. Dado que esses planos foram criados, aí sim começa a se criar vamos chamar de peças de teatro. Eu gosto bastante dessa metáfora para tentar exemplificar. E cada um dessas realidades, cada um desses determinados planos, é criado ali um determinado jogo da vida para que possa acomodar, agora sim, essas mônadas que já estagiaram, já criaram corpos, e que elas podem, a partir daqui, gerar o que nós chamamos de significado.
O que qualifica uma consciência não é ela ter uma consciência de si ou do outro. O que qualifica uma consciência é que ela consegue gerar significados. Tanto é que nós temos consciências instaladas até em animais, em plantas, podemos dar o nome que a gente queira a isso, mas eles não geram significado, não conseguem entender. E por que que isso é importante? Porque, novamente, qual que seria o destino final dessas mônadas aqui, passando pelas suas jornadas? Seria retornar à fonte que tudo é, com o conjunto dessas experiências interessantes. Chegarei lá mais na frente, porque esse assunto aqui é bem complicadinho de entender. E retornando, portanto, haveria a tal da experiência assimilada do que se é na particularização de cada uma dessas mônadas. Podemos até questionar a validade ou a necessidade disso, por que é que o absoluto tem necessidade de algo que não seja mais que absoluto, mas aparentemente assim é. A partir do momento que são criadas esses palcos da vida, agora sim, existem algumas realidades mais concretas, nós temos seres não apenas sencientes que aconteciam nesses outros estágios, mas seres conscientes que vão tentando gerar as suas experiências da existência em várias situações. Não falei ainda de plano material, tá? Dentro dessa vivência e dessa experiência, né, que seria como se a fonte quisesse vivenciar dentro de outros olhos algumas realidades, né? Dentro disso, a comunicação, ela não funciona como Wi-Fi, né, online, não é na hora, né? Parece que tem toda uma vivência, de tanto em tanto é feito um download para a fonte do que convém, alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que tem a volta. Mais que isso, o termo que eu utilizei foi interessante. Se recorda disso? Uhum. A gente utiliza bastante isso aqui dentro da nossa egrégora e estimulamos muito as consciências, nós, vocês, os nossos irmãos de jornada aqui, a terem essas experiências interessantes para serem apropriadas, vamos chamar dessa maneira, ao final dessa jornada. Se isso não acontece, a experiência dessas consciências ela é descartada. Evidentemente, eu carrego essa mônada dentro de mim, você também carrega, e todos nós carregamos, então esse Pai Absoluto está em mim, está em você, está em todos os lugares. Não necessitaria, tecnicamente, de que houvesse esse recolhimento ao final de um processo. Essa vivência já está sendo sentida e experienciada. Porém, o significado que essa mônada dê para isso, parece que isso é singular. Então, é como se eu conseguisse fatiar algo de mim para que esse meu avatar pudesse ter toda uma experiência, eu estou acompanhando, eu estou vivenciando, mas essas realidades eu sequer as compreendo. Eu não vejo nenhuma necessidade de fazer interferência nisso. Até porque tem toda uma hierarquia de consciências dessas realidades que fazem a gestão da coisa cósmica, se podemos colocar dessa maneira, que estaria o atributo delas. Então, a interferência divina direta sobre as realidades, a tudo que nós podemos avaliar e compreender, ela não existe. Embora isso possa ser semântico, porque como existe toda essa hierarquia, todos, de alguma maneira ou de outra, estão expressando, no fundo, o que seria esse desejo do Pai. Né? E também, se houvesse uma intervenção direta, não apareceria o novo, porque sempre seria dentro de uma determinada visão. Aí as coisas começam a ficar complicadas, pelo que nós podemos observar, é a partir das realidades naturais. Esses palcos da vida que são criados para que as consciências deem esses mergulhos, eles carregam características de singularidade. É mais ou menos como se nós estivéssemos assistindo um filme. Você assiste um filme, assiste uma televisão e tudo mais, você pode até se impactar emocionalmente com aquilo que está acontecendo. Mas você sabe que aquilo é uma história, que aquilo é um enredo, e que aqueles personagens que ali estão,
se eles estão sendo muito felizes, ou se estão sendo muito tristes, pouco importa, aquilo acabará em algum momento e esses personagens voltarão para as suas realidades de origem, as suas casas e por aí vai. Talvez essa seja a melhor maneira que nós temos de compreender não apenas o que esse absoluto, mas várias das hierarquias que estão envolvidas na gestão da coisa cósmica, como nós chamamos, fazem referência para as realidades. Portanto, se isso que eu estou falando tiver algum fundamento, parece que tem, isso significa dizer que qualquer apelo, qualquer ajuda ou qualquer coisa nesse sentido que seja feita a partir de um determinado nível, ele não tem ressonância. Pelo menos não do ponto de vista de ajuda, pelo menos não do ponto de vista da sensibilidade que se precise ali, algo como compaixão, algo como perceber realmente a aflição do outro e em função disso agir. Aparentemente, a tudo que a gente pôde perceber, isso não acontece. O que acontece são as consciências que estão mergulhadas nesses palcos da vida, esses sim vão ajudar, colaborar, piorar o contexto geral ali da situação. Você me permite interromper? Claro, claro. Pegando aí, né, esse palco da vida, esse teatro, subentende-se que existe um roteiro, né? Algumas coisas mais ou menos pré-programadas, ou seja, você vem aqui, você deve experienciar alguma coisa e voltar com o resultado dessa experiência. Existe um certo livre-arbítrio, eu posso não fazer esse roteiro, eu posso me recusar, eu posso fazer de uma outra maneira. Como que você entende esse aspecto? Nós temos uma tendência a achar que o livre-arbítrio é democrático. Então, o meu livre-arbítrio é igual ao seu livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio para fazer o que nós queremos. O fato de nós termos algo não significa que quantitativamente, qualitativamente, o que você tem seja igual ao meu. Você tem um coração, eu também tenho um coração. Mas nem que seja milimetricamente, o meu pode ser maior ou menor que o seu. E assim sucessivamente com as coisas da vida. O seu conjunto de experiências, a sua vivência. Você tem uma vivência, eu tenho uma vivência. Você tem uma experiência, eu tenho uma experiência. Mas isso não é equânime. Da mesma maneira, acontece, e principalmente com essa questão de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma situação que as consciências vão desenvolvendo como se fosse... Eu vou usar aqui a metáfora de um tubo. Pense num tubo. E ali dentro desse tubo, as consciências estão jordaneando a sua vida. Na medida em que ela vai se experienciando, sofisticando a sua experiência, esse tubo ele vai se alargando. Porque o comprimento, isso daqui não vai depender dele, de quanto que ele vai jordanear. Mas isso vai se alargando. Agora pense nesse tubo como se essa consciência estivesse andando ali dentro e ela tem um máximo e um mínimo, que é o teto e o piso desse tubo. Esse tubo ele vai se abrindo e se fechando conforme o conjunto dos sucessos, se nós poderíamos chamar dessa maneira, na aquisição de experiências pela consciência. Então, na medida em que ela, conscientemente ou inconscientemente, tiver insucessos nessa jornada, esse tubo se fecha até para preservá-la. Então, nós temos muitas e muitas pessoas que têm um livre-arbítrio estreito em função justamente da sua jornada pregressa, porque, enfim, por vários motivos ali não teve muito sucesso, as questões kármicas estão muito associadas a isso, e, por outro lado, há um funil que pode se abrir no futuro a depender de como ela vai conduzir a experiência da sua existência. Dito isto, isso significa dizer que as consciências podem sim exercer seguindo os pilares, os blocos principais que foram construídos no enredo dessa peça.
Quando a gente fala uma peça de teatro, nós tendemos a colocar um script pronto. Então, vai acontecer tal coisa, vai ser assim, 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 assado. Nesses teatros da vida, o que são colocados ali são conceitos. Os conceitos que vão ser utilizados são esses, esses e esses. As polaridades que vão ser utilizadas é essas, essas e essas. A partir daqui, as consciências mergulhadas é que vão fazer com que essa experiência tenha todo o enredo. O enredo é construído sempre pelas mônadas, né? Que estão ali mergulhadas. Se tivesse uns marcos, a experiência teria que ir ligando esses pontos, né? Essa experiência começou aqui, ela tem que chegar no ponto B, e isso dentro desse tubo, né? Margeando esse tubo, e o estreitar e o alargar é para estar te colocando que seria o que a gente tem mais ou menos como fluxo da vida, que é o que está te levando, caminhando. No caso da nossa realidade, a realidade onde nós estamos mergulhados, e essa realidade ela tem algumas particularidades, talvez fique mais fácil quando a gente abordar isso. Nós tendemos a analisar o restante do cosmos pela nossa perspectiva do que nós vivemos aqui, conjunto dos problemas, das situações que nós temos. Nós não conseguimos abstrair e entender coisas diferentes. Vou te dar um exemplo disso. Pense numa cor que não existe. Você não conseguiu. Mas essa cor existe. Existem várias, inclusive, que o nosso espectro de visão não consegue enxergar. Vou te fazer a pergunta ao contrário. Imagine agora que você fosse cega e eu falasse para você azul. Entendeu? Uhum. Essa metáfora das cores ela é interessante porque, aparentemente, os princípios, os conceitos que nortearam essa realidade indevidamente criada foram coisas parecidas com isso, foram apenas polaridades. E essa realidade ela foi criada, esse jogo das polaridades que foi estabelecido aqui, muitas consciências extraterrenas, inclusive gostam muito de usar esse termo, jogo das polaridades, até porque eles têm uma carência muito grande de moralidade e ética que nós desenvolvemos aqui no planeta. Então, eles percebem isso como uma gamificação da realidade. E essa realidade, a nossa, devidamente criada, ela foi construída com base naquela anomalia primária, lembra que eu te falei? Uhum. E os conceitos positivos. Aparentemente, deveria ter algo um pouco mais sofisticado que isso, mas em um determinado momento, o conjunto de consciências que estava vinculada nesse determinado projeto colapsou. Teve um problema aqui. Teve um problema. Sim, há problemas para fora dessa realidade, né? Evidentemente, isso aconteceu no que nós chamamos de uma camada laboratorial, vamos chamar assim. Note bem, todas essas realidades que são criadas, planos e tudo mais, elas já na sua origem carregam conceitos de matrix, como nós chamamos aqui. Há blindagens em cada uma desses processos para que o que aconteça ali não contamine o restante. Então, essa experiência, porque não se sabe, até porque é uma experiência, na literalidade da palavra, algo laboratorial, e pode ser que hajam transbordos inconvenientes para as outras realidades. Então, cada projeto desse ele é fechado em determinado caminho. O insucesso desse projeto da realidade onde nós vivemos aconteceu em um determinado momento, e uma das principais consciências que estavam envolvidas nesse projeto foi tragado, puxado pelo seu próprio projeto e criou a nossa realidade. Isso aconteceu há 15,8 bilhões de anos, ou 17,8, está me falhando aqui a memória, que é justamente onde teria acontecido o tal do Big Bang. Isso nada mais foi do que essa realidade que foi construída, que tragou para dentro dela uma das suas consciências. Nós tratamos aqui hermeticamente dentro da nossa egrégora como a única consciência que não tem alma mergulhada aqui dentro, e que teve que se degladiar para tentar e resolver esse problema titânico que foi criado e construído. Ele foi se multiplicando, se dividindo, se clonando
criando realidades, evidentemente usando a mesma régua do método que é criado lá fora, perdeu a noção de quem era, da originalidade disso. Alguns dos outros que estavam envolvidos nesse processo mergulharam nesse mesmo instante aqui dentro, e aí a coisa começou a tomar características de drama, e até hoje todos nós vivemos nesse conceito. A melhor aposta que existe hoje de resolução desse problema aponta aqui para algo como daqui a 50 bilhões de anos, ou algo dessa natureza. Isso significa dizer que todas as consciências que estão aqui mergulhadas dificilmente sairão desse projeto até essa questão aqui ser equacionada e mergulhada. Todos que aqui mergulham estão, de uma maneira ou de outra, fazendo duas coisas: tocando a sua experiência da existência, sua jornada, e dando o seu quinhão de melhora ou de piora para que um dia essa coisa se equacione, se dignifique ou se exaure. Uma das consciências que mergulhou aqui dentro, isso nesses momentos muito primeiros, foi uma que gerou o que nós chamamos hoje de entropia. A entropia que envolve a tudo e a todos, que faz com que, em algum momento, tudo se destrua. Essa força cósmica, ela existe e está em todos os momentos da criação, e a sua ideia original era fazer com que esse projeto fosse finalizado, eclodido, acabado. Da perspectiva dessa consciência, esse mergulho que ela deu aqui dentro era para fazer justamente isso. Houve uma segunda consciência que mergulhou aqui dentro, também, que trouxe uma outra perspectiva, que era a perspectiva de exaurir isso daqui através do que nós chamamos como amor, aqui na Terra. Se a energia de ela era absolutamente desagregadora, e o que a entropia faz é desagregar absolutamente tudo para acabar com isso daqui de uma vez, essa outra consciência trouxe a proposta agregadora, que procura unir para que a soma dessas diferenças gere algo positivo. Tudo isso que eu estou falando aconteceu em uma paralela que ainda não era material, o que nós chamamos de paralela imaterial. Ali dentro foram criados epopeias que você não faz ideia, boa parte dela está registrada em todas as mitologias que nós temos aqui dentro, que trouxeram nuances disso tudo que estava acontecendo. Em um determinado momento, essa realidade imaterial, porque ela não carrega nada de concreto, ela também começou a entrar em colapso, eventualmente, sugerido inclusive pela essa própria força entrópica que ele mergulhou. E havia uma realidade material totalmente a ser construída aqui dentro, e ali parece que foram depositadas as expectativas de dar uma solução para esse quiprocó cósmico. Vamos entender, portanto, o que nós aceitamos que sejam o conjunto das faixas que poderiam dar uma característica à nossa realidade. Vamos entender isso daqui como um ovo, uma grande realidade criada, composta por uma realidade imaterial, uma realidade material. Material fica fácil de nós compreendermos, né? Nós vivemos nela. E uma faixa espiritual, para darmos um nome conhecido aqui, nós utilizamos, que acomoda as mônadas intramundos. Sempre que vai ser que colapsa um dos corpos das mônadas, enquanto ela não se acomoda em uma outra situação existencial, um outro corpo, um outro momento, um outro planeta, isso pouco importa, ela... Só um minuto. Perdão. Ela jordaneia, estaciona nessas realidades ditas espirituais. Todo o entendimento que nós temos de realidade espiritual aqui no nosso planeta, pelo menos o entendimento mais sofisticado que a maioria das pessoas tem, ela trata, conhece e teve notícias da faixa espiritual relacionada ao nosso orbe, ao nosso planeta,
apenas. Portanto, essa faixa espiritual ela se subdivide a cada planeta, a cada galáxia, a cada sistema, acomodando essa coisa intramundos aqui. No nosso caso, de forma muito correta, no meu entendimento, Allan Kardec chamou essa erraticidade espiritual como o rótulo que ele deu para isso. Erraticidade é o nome que ele dava. E, no nosso contexto aqui, acontece exatamente isso. Os nossos corpos, quando eles entram em colapso aqui, o que vai acontecer em 99,999% dos casos das pessoas? Você vai se descolar disso e, por sintonia, vai estacionar em alguma faixa, plano, domínio das realidades espirituais associadas aqui ao nosso planeta, e ali você vai continuar convivendo a sua existência. No caso... Mas, nesse caso, só para a gente ir raciocinando junto, dessa realidade imaterial errática, como ela está num estágio meio de degradação, as almas de lá, nesse processo, para migrar para o mundo material, eles vão para essa região errática espiritual, que seria um preparo, é isso? Nesse caso, não. O modelo que foi feito de transferência, foi criado todo um projeto específico, vamos chamar dessa maneira, para viabilizar a transferência de consciências para essa realidade material, para construir todo um conjunto de situações para ver se resolvia o problema dessa realidade material. Note bem, a maioria esmagadora das consciências que estão tanto na realidade material como nessa realidade material não tem noção deste problema da qual eu estou me referenciando. Eles estão tratando isso como um problema deles, um problema que eles precisam resolver. E aí começaram, só esse assunto desse projeto, de como isso foi feito, essa transferência de consciências para cá, para que também nascendo, esquecendo de tudo e aguardando todo o tempo de desenvolvimento, gerou aqui alguns bilhões de anos. A primeira consciência que foi mergulhada aqui dentro dessa nossa realidade material, com a finalidade de criar um conjunto de situações e circunstâncias para resolver essa questão sem tamanho, cósmica. Algumas consciências aqui da Terra, algumas pessoas gostam de chamar ela de o Cristo cósmico. Sofia, como alguns gostam de a ele se referenciar. Esse Cristo cósmico veio devidamente amparado por outras consciências de umas hostes celestiais que, a partir desse momento, começou a criar matéria aqui dentro desse planeta, corpos biológicos, situações, todos os teatros da vida. Então, note que agora nós estamos começando a falar de realidade material, de universo material da nossa realidade. Então, inclusive as notícias que nós temos é que o tamanho dessa realidade, desse ovo que eu estou falando para você, ele é um ponto minúsculo no meio de uma sala do próximo estágio. Então, assim, qualquer pretensão de entendimento que qualquer consciência do nosso tamanho queira ter sobre isso é pueril, compreende? Podemos tratar isso dentro de um conjunto de possibilidades hipotéticas para compreendermos o nosso momento, tentarmos entender aqui a nossa realidade, mas seguramente nós não temos asas para isso, não temos nenhuma pena que dirá asa para compreender sobre isso. Então, a melhor maneira que nós temos é ver isso como possibilidades técnicas e tentar entender o conjunto da nossa própria realidade. Porque só essa realidade já é um imenso problema, é o nosso problema, no fundo. Ari, você falou que aquela consciência, ela entrou sem alma. O que significa entrar sem alma? Você pode explicar? Significa que ela foi puxada para cá, mas essa sua alma, esse seu corpo original, a sua consciência primeira ficou presa fora disso.
fora de lá. Ela mergulhou aqui com um seu duplo, ou algo que a gente pode chamar. A partir desse momento, essa consciência começou a criar, de fato, desesperadamente criar, desestruturadamente criar, embora todo o seu potencial, embora toda a sua capacidade de tentar se resolver, da mesma maneira como todas as outras realidades, duplicando-se de si mesmo, avataricamente, clonando-se nesse conceito, ela criava ali uma determinada consciência duplicada dela com uma finalidade pontual para fazer uma determinada coisa. E assim foi feito, criou toda uma hierarquia, todo um conjunto de hostes para tentar fazer a gestão da coisa cósmica. Houveram problemas com esses outros que aqui mergulharam, que criaram outras classes de seres. Todas essas consciências que vivem, incluindo essa, nessa realidade paralela, nessa realidade material paralela, elas são amorfas, elas não conseguem sequer sustentar a sua própria forma. É muito difícil para elas conseguirem fazer isso daqui. Ela não tem conexão com essa parte externa que ficou fora. No caso dessa consciência específica, sim. No caso das outras, é o próprio contexto. Porque tudo é um desdobramento de DNA, compreende? Tudo isso que foi construído é a partir desse DNA, desse criador, podemos colocar dessa maneira, que se entende, inclusive, como Deus absoluto. Ele não compreende essas nuances mais sutis disso. Ele entende que tudo que foi criado aqui dentro, na realidade material, na realidade material e imaterial, e aquelas que estão acomodadas na faixa espiritual, da qual ele tem alguma noção, ele entende que absolutamente tudo isso é cria dele. Em certa medida porque tudo carrega esse DNA, mas não a mônada. De uns tempos para cá, por algumas notícias que nós tivemos, que ele passou a ter noção que a consciência que está ali dentro não é diretamente produto do seu labor, da sua criação e tudo mais. Essa consciência especificamente, e aqui começam a vir aqui as questões hereges, né, as questões polêmicas com relação à religiosidade de muitas pessoas, aparentemente ela seria justamente a figura de Yahvé, de Javé, de Jeová, como ele foi, ou preferiu ser chamado aqui em algumas situações, em alguns contextos, né? Então, se nós tivéssemos que aceitar quem é o Deus, quem é o Criador dessa realidade, é inequívoco que seria ele. Não tem como fazer isso. Associá-lo diretamente ao absoluto, aí é um exagero. E do qual ele não entende desta maneira. Então, absolutamente tudo que existe aqui dentro existe em função desses desdobramentos, esse drama, essa epopeia sem tamanho que foi criada por conta de uma criação indevida. Houve um erro de desvirtuamento de propósito na sua própria origem. E de lá para cá, todas as consciências que estão aqui dentro, elas têm que lidar com esse equívoco que foi criar algo antes de seu tempo, pouco finalizado, não estruturado. Há muitos debates cósmicos de quais foram as origens e as causas disso. Acho que nem vale a pena a gente se aprofundar aqui nessa questão, mas, aparentemente, sim, essa realidade não é boa, como nós gostamos de achar, romancear ou poetizar. Eu sei e compreendo que muitas pessoas tendem a achar o mundo maravilhoso, achar as realidades, enfim, a natureza como uma coisa perfeita, mas um olhar mais próximo, você perceberá a cada instante, a cada segundo, evidências dessa anomalia original. A própria natureza, que muitas pessoas acreditam como perfeita, bela, é seguramente por não ter nenhum outro comparativo. Então julgam aquela beleza, aquela originalidade, aquele ecossistema de nascimento e morte, aquela luta, vem algo de belo nisso. Mas não há nada de belo. A próxima vez que você tiver a oportunidade de olhar uma mata, vivenciar, eu sei inclusive que vocês moram bem perto aqui de uma área verde bem interessante, comece a fazer essa avaliação. Aquilo ali é uma peleja, aquilo é uma briga sem tamanho.
Aquilo é planta querendo comer planta. E ela se flagelando para ver qual que é o mais forte que sobrevive. Esse é o jogo dessa realidade. Aliás, é o que pauta essa grande consciência, é isso. Ele entende que o jogo do mais forte é o que importa. Então, não existe nenhuma compaixão pelas consciências que estão aqui. É tudo, no fundo, uma grande necessidade cósmica de se resolver. Dentro da realidade espiritual, então vamos colocar outras consciências no jogo, né? Temos Yahvé com essa ideia que ele é o todo, né? Que tudo é dele, que tudo veio dele. E essas outras consciências que vieram, porque ele cortou a comunicação, então ele acha que ele é a própria essência, né? Agora, essas outras consciências que mergulharam, alguns mergulharam até para ajudar, ou talvez num resgate de Yahvé, outras para fazer um experimento. Vamos aproveitar a situação ali e fazer nossos experimentos. É mais ou menos isso que aconteceu? Há dois tipos de consciências manifestadas do exterior do Pai, a tudo que a gente pôde avaliar. Aquelas que nascem perfeitas, perfeccionadas, não têm o que aprender, não vão aprender nada na jornada da existência e vão utilizar a sua capacidade e competência para dar suporte às outras que vão, essa sim, experienciar. Tanto uma como a outra tem quilates ali, tem diferenças. Né? Há consciências que mergulham aqui dentro, simples, puras e ignorantes, e há consciências que mergulham aqui dentro, rodadas já de outras situações. Tem de tudo um pouco. As consciências que mergulharam nesse momento primevo, nessa realidade imaterial, todas, sem exceção, aconteceram a mesma coisa que aconteceram com essa consciência de Yahvé, de Javé, de Jeová. Demos aqui o nome que queira. Eu não gosto de repetir muito com esse nome, porque a minha experiência diz que isso vai começando a irritar muito as pessoas que têm essa consciência como a sua deidade absoluta. Então, a gente vai tentar lidar isso daqui como criador dessa realidade. Todas perderam a memória, se a gente pode chamar dessa maneira. Todas tiveram esquecimento. Essa que criou, por exemplo, essa força entrópica, távica, que a tudo destrói, que foi a finalidade dele quando ele se jogou, foi essa. Não era para melhorar, era para acabar com isso daqui, porque do alto da sua capacidade computacional, se a gente pode chamar dessa maneira, em questão de instantes, perceberam que aquilo ali não ia dar certo. E mergulharam. Essa consciência especificamente, ela demorou 5 bilhões de anos, contados daqui da nossa Terra, o tempo que a gente tem aqui, para se lembrar do que foi que motivou ela a se jogar aqui dentro. A partir desse momento, ele começou esse projeto de afrontar o próprio Criador, se a gente pode chamar dessa maneira. Esse processo acontece com todas as consciências aqui dentro. Nós damos o nome disso aqui na Terra de abertura de consciência, de amplitude de consciência. Isso nada mais é do que nós vamos começando a pegar esses elementos e essas fichas vão caindo. E a partir de um determinado ponto, nós vamos tendo acesso a ferramentas, a situações, pela própria vivência, e vamos nos lembrando, se assim a gente pode chamar dessa maneira, do que seria o destino da nossa existência. Enquanto isso, eu, você e todas as consciências que mergulharam aqui dentro, seguramente vão ter esses lapsos de tempo. A partir de um determinado ponto, evidentemente, é criado ali algum entendimento sobre isso. Note, eu estou falando aqui com vocês, e estou aqui, a gente está comentando esses assuntos que são muito sofisticados, inclusive para muitas consciências extraterrenas, extradimensionais de quilate. Você pode ter certeza e convicção que neste exato segundo que eu estou falando aqui, a audiência dessas consciências que se aproximam para observar esses pontos de vista, ditos por eles como inovadores, é muito grande. Todos querem passar a compreender e avaliar isso, nem que seja pela perspectiva desse
ignorante, ser humano limitado aqui, que sou eu, desse ponto. Inclusive porque, segundo muitas dessas consciências, eles dizem que os seres humanos, Homo sapiens sapiens, que estão aqui nesse planetinha, são os primeiros que conseguiram gerar um senso crítico para fazer uma avaliação desse todo. Até então, essa é outra coisa que choca muitas pessoas. Nós partimos do princípio que outras consciências, seres extraterrenos, e, enfim, conforme vai subindo essas hierarquias, eles têm um entendimento consciencial muito mais amplo que o nosso. E isso não é necessariamente verdadeiro. Muito pelo contrário a tudo que eu pude observar. Evidentemente, características como inteligência, capacidade, o poder, né? Isso existe. Mas essa capacidade de fazer questionamentos, gerar significados e ter o senso crítico apurado, aparentemente, por elas mesmas dizerem isso, apenas os seres humanos aqui desse planeta têm. O mais ignorante dos seres humanos aqui deste planeta tem uma capacidade de senso crítico maior do que a maior dessas consciências que eu estou me referindo. Isso se deve a gente ter uma consciência, uma genética espiritual, que, ao meu ver, é parecida, né, com alguns de outras orbes, né, mas também juntando com a genética nossa Homo sapiens sapiens, com a genética que foi colocada aqui, que deu essa característica. Há um grande jogo de dados, vamos colocar dessa maneira a princípio. Outra coisa que choca muito a nossa percepção, a nossa sensibilidade sobre o mundo manifestado, é que nós temos a tendência a achar que tudo está planejado. Nós apenas que não compreendemos o gigantismo das coisas. Mas tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem organizado, vai chegar ali naquele momento. De fato, as coisas acontecem dessa maneira, os planejamentos cósmicos são da casa de milhões de anos, né? Os desdobramentos, o nosso próprio planeta, tudo que aconteceu aqui, semeadores de vida, projeto de milhão de anos. Mas o fato de ter sido planejado não significa ser executado. Não significa que o plano vai dar certo. E isso acontece em toda essa realidade. Existe uma constante aqui dentro, é a mudança. Então, o planejamento é feito para dirimir o tamanho do problema. No nosso caso especificamente, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Fruto de quê? De manipulação genética por consciências da realidade material e consciências da realidade material. Hoje, a nossa condição genética, isso daqui é uma grande sopa que não dá para dizer qual que é a origem. É um grande vira-lata, né? Não tem uma raça pura aqui por trás. Só o DNA humano da maioria das pessoas carrega pelo menos 22 raças extraterrenas aqui dentro desse nosso DNA. E estou falando apenas do DNA físico, do DNA biológico. Então, em função das características que aconteceram aqui dentro, da Matrix, que esse planeta acabou sendo fechado aqui nos últimos 50 mil anos, nasceu uma pérola. Pense o que é diamante? Diamante nada mais é do que carbono, que recebe pressão, que vira carvão, pressão, que vira grafite, pressão, que vira diamante. Aparentemente, a nossa consciência está em corpos biológicos hoje que capacitou esse senso crítico. Essa coisa destrambelhada que foi feita com alteração de DNA por várias consciências extraterrenas, correto, incorreto, pouco importa. Das consciências extraterrenas não teve nada de muito meritório, não. Isso aqui foi criado para ser escravo mesmo, né? Mas, enfim, nós também não fazemos isso.
Nós não criamos aqui... O que é uma galinha Chester? Né? Aquela galinha lá de final de ano. Nada mais é do que uma galinha que nós, cientistas, desenvolveram aqui com mais musculatura, com mais peito, né? Com mais coisas interessantes para satisfazer o nosso próprio deleite de consumo. Não foi isso? E fazemos isso a todo tempo. Esse modelo é o que impera nessa realidade. Só a consciência do Cristo cósmico, as notícias que a gente teve, é que ele teve aproximadamente 280 mil famílias criadas aqui dentro. Ele, fora as que essas desenvolveram. Então, quando a gente sobe essa régua, um pouquinho só, para o quê? Anunnakis, tanto se fala, a população de Nibiru, Enki, Enlil, Anu, e toda aquela epopeia lá que gerou os Lulus, né? Eles entendem que essa alteração genética foi feita deles, mas não foi, eles já estavam trabalhando com uma outra variável, isso aconteceu por vários motivos. Nós somos um grande jogo de dados, o resultado disso. Houve um planejamento? Até houve. Esse planejamento está em andamento? Está. Não é porque essas agendas foram criadas e houve problemas no meio que eles deixaram de acreditar nos seus projetos. O maior exemplo disso é o próprio projeto do Cristo Cósmico e as suas hostes que dão sustentação a ele. Aconteçam os desastres que foram acontecendo, acredita-se que chegará em um final de processo aqui e vai dar bom, usando aqui uma linguagem popular, né? Ainda mais porque mesmo esses seres, ou seja, os Anunnakis, quando foram fazer essa genética, essa manipulação, de certa forma eles estavam sendo intuídos por outros seres que já estavam entendendo o que deveria ser feito para estar fazendo já a coisa mais ou menos engatilhada para dar certo. Em certa medida, sim. É que nós romanceamos muito essa situação e acreditamos que há coisas muito nobres e muito competentes que estão por trás disso. Não parece que é meio isso. Pense na seguinte situação. Você está querendo aumentar o plantel dos cavalos que você tem num determinado lugar ali. Só que você tem um cavalo e uma fêmea. O cavalo nunca viu uma fêmea. A fêmea nunca viu um cavalo. O que você faz? Você vai colocar os dois dentro do curral. O que vai acontecer? Mas você tem certeza que isso vai acontecer? Pode ser que não. Pode ser que o cavalo não se sinta atraído por algum motivo. O cavalo geralmente sente, né? Ou a égua afaste, ou o produto dessa gestação não funcione. Muitas e muitas variáveis, compreende? Então existe esse planejamento que intui o cavalo, em certo sentido, aí levando ele para esse curral. E a égua também. Mas há todo um conjunto de circunstâncias desfavoráveis que pode fazer com que isso dê certo, pode fazer com que isso não dê certo, pode fazer com que isso seja positivo, pode fazer com que isso seja negativo. Porque, de novo, o problema dessa realidade foi esse paradoxo que foi criado. Criou-se uma realidade onde o jogo das dualidades, a depender das situações, ele é aleatório. Não há nada muito certinho. Embora nós achemos, a tudo aquilo que a gente consegue medir hoje, achar que existe uma certa lógica nisso. Dá um exemplo disso para você. Era de peixes, era de aquário. Esses grandes fluxos cósmicos, eles são como marés que carregam tendências. Vamos colocar dessa maneira. Então, quando nós avaliamos essas marés, nós falamos assim, sim, há lógica, há repetição, há processo, há um contexto que isso acontece, então isso foi previsível. Essa avaliação é mais ou menos como se nós olhássemos as ondas do mar e, com base em duas ondas que se repetem, acharmos que todo o restante do oceano vai se comportar como aquelas ondas. Não é. Há uma aleatoriedade intrínseca dentro dessa realidade, um grande jogo de dados indevidamente criado, que faz com que todo e qualquer planejamento seja fadado ao fracasso. Pelo menos na sua origem.
isso que você está falando tudo seria o que a física quântica explicaria, que seria o olhar do observador, de Ela acordo tenta. com a sua tendência. A física quântica tenta. Ela está tentando compreender esses paradoxos. Um bom exemplo disso é o que você acabou de dizer, a figura do observador e da coisa observada. A coisa muda de estado a partir do momento que alguém a observa. Isso em nível de subpartículas é absolutamente verificável. Aliás, com a física convencional. A luz é isso. Até hoje, o grande dilema da ciência. Luz é partícula ou luz é onda? Porque a depender de como você a olha, ela tem um comportamento dúbio, né? Aliás, só apenas essa questão da luz ajudaria bastante o entendimento das pessoas se elas olhassem pela ótica da própria ciência, que já existe esse fenômeno acontecendo em todos os pontos. Os fótons, eles têm comportamento a depender da lógica do observador sobre isso. E parece que isso impregna toda essa realidade e todas as consciências estão num grande cassino tentando acreditar quais são as probabilidades dos dados. Evidentemente, quando você vai jogando dados durante muito tempo, você vai se tornando algo conhecedor sobre isso, como se fosse um jogador, né? O pessoal, os gamblers, né, como os americanos chamam, que apostam. Então, a pessoa que joga pôquer num cassino, a pessoa que é um profissional de jogo de pôquer, evidentemente, essa pessoa conhece e lidará com probabilidades melhor do que eu, que apenas sei as regras desse jogo, compreende? Mas isso não quer dizer que esse jogador de pôquer, por ele compreender isso, ele vai ganhar todas as partidas. E esse teatro, esse jogo, ele vai ser finito? Nós retornaremos à fonte? Talvez essa seja uma das informações mais chocantes ainda que a gente vem colhendo dessa situação. Todas as consciências que foram mergulhadas nos planos da vida, nas realidades, nos projetos existenciais, todas é um excesso meu, tá? Pelo menos parece que todas. Teriam esse destino. Esse é o grande jogo do mundo manifestado. Exportar mônadas para que elas vivenciem experiências e, em um determinado momento, retornem ao Pai. No primeiro momento, retornando ao seu eu superior e depois retornando aqui para a instância original. Com a criação dessa realidade indevida, não apenas ela é indevida a todos os problemas que estão, essa singularidade que eu comentei com você, que acontece aqui com o ser humano, no nosso planeta, aparentemente aconteceu algo de singular aqui dentro também com essas mônadas, que aqui estão. Portanto, esses princípios que nortearam essas criações, aparentemente também estão sob júdice. Isso significa dizer que as consciências que aqui mergulharam, elas podem ter uma finalidade distinta do que sempre aconteceu. E um grande exemplo disso é o ser humano que está mergulhado aqui no nosso planeta. O efeito que teve, faixa de frequência fechada, Matrix, ninguém entra, deixa esse povo evoluir sozinho, com as guerras que forem e tudo mais, não tem interação, não tem conexão com outras consciências de outros planetas, enfim, a situação que vive a gente está à beira aqui de uma reintegração cósmica, à beira, iminente, mas até agora é isso. Uma ou outra pessoa que tem uma interação com uma consciência espiritual, concorda? Uma outra pessoa que tem uma excepcionalidade, que fala com espíritos ou alguma coisa assim. E ainda no nível muito menor é aquele que tem uma conexão com consciências extraterrenas, né? Essa é a realidade. Então, esse fechamento que aqui aconteceu gerou, de novo, algo singular. E, aparentemente, isso vai dar um efeito cascata, já está dando, que determinados princípios, como, por exemplo, ascensão como fim em si mesmo esse conceito, as consciências que mergulharam desenvolveram predicados, ao menos, para questionar isso enquanto finalidade. Adiantando muito esse assunto já, nos parece
que as consciências que aqui mergulharam, elas geraram a capacidade de construir realidades, de construir novos universos, delas terem um palco da vida. O tamanho da pressão, do conhecimento, do conjunto das experiências, das consciências que aqui mergulharam, elas foram de um quilate tal que quem está aqui dentro, independente do nível que esteja, seja o pior dos seres humanos, seja consciências excelsas, tem o potencial de se arvorar a criar projetos existenciais. Tamanha foi a escola. Algo desse naipe. Porque o que aconteceu aqui dentro, não se tem notícia de outros universos isso terem acontecido. É uma tragédia sem fim. É um processo que aconteceu. E o pior, as consciências que estão de fora dessa realidade, elas não têm noção do que está acontecendo aqui dentro. Elas não têm noção. Se você só tem noção se aqui mergulhar. E se mergulhar, vai acontecer exatamente todo esse processo. Então, a grande aposta é que as consciências que estão aqui mergulhadas, em algum momento, vão resolver esse problema. Portanto, embora o jogo da vida aqui dentro seja literalmente esse, quem pode mais chora menos, lei do mais forte, essa coisa toda, é justamente a antítese disso. O pensamento coletivo é que deverá dignificar isso em algum momento. E os progressos são grandes nesse sentido. Embora, de novo, fluxos, né? Fluxos. Em algum momento você tem situações absolutamente negativas sendo batalhas conquistadas, e em outros momentos, não. Eu sempre digo para as pessoas, assim, eu até entendo quando vocês gostam de falar aqui sobre o Cristo Cósmico, sobre Sofia, essa é uma percepção que você tem com relação a isso. Não há fatos que venham a dar sustentação a isso que a sua fé orienta. A sua crença diz isso. Você leu, você gostou, você sentiu, você intuiu. Pouco importa qual foi a origem que te trouxe essa convicção de certeza sobre isso. Mas o que lhe dá certeza de que o projeto do Cristo cósmico se efetivará além da sua crença? Nada. E eu vou dar algumas... Assim, e eu tenho algumas evidências com relação a isso, mas quem tem é o Ari, tá? Quem tem é o Ari. Mas me parece que o conjunto das derrotas, quando elas acontecem, né, determinados eventos que aconteceram, você percebe claramente que aquilo ali não foi algo pensado, não foi algo que estava no jogo, não é algo que estava no plano. Não. Foi perda mesmo. Embora, se você perguntar para mim aqui, quem, da minha ótica, quem tem mais probabilidade de finalizar conceitualmente o problema dessa realidade, me parece que ainda é a figura do Cristo Cósmico. E todas suas hostes e por aí. Dentro, né, disso, porque na realidade o próprio Jabalan fala que é mais entendível um mestre ascenso por ter vivido aqui, entendido o que é essa realidade está contribuindo, do que uma própria Sofia, porque ele ainda não entende, não tem essa noção do que é isso. Exatamente. É que assim, se a gente for mergulhar nesse assunto para fazer explicar, vai demorar muito tempo. Mas uma das finalidades da manifestação daquela consciência aqui que nós passamos a chamar o Jesus Nazareno, há 2000 anos, coisa e tal, não carece explicação, dizer quem é a pessoa, todo mundo conhece, né? Uma das finalidades foi justamente construir um conjunto de experiências para repassar para esse Cristo cósmico, Sofia. Coisa que até hoje ele não conseguiu finalizar a decupação do que aconteceu aqui. Embora todo o seu potencial imenso de construir seres, galáxias, enfim. Potencial é uma coisa. Entendimento da realidade é outra. Então, aparentemente, esses mergulhos aqui foram criando
situações cada vez mais menores, e essas situações menores, embora mais tristes, ruins, ou o nome que a gente dê, geram potencial de melhora. Um excelente exemplo disso é o próprio planeta Terra, que é nada, não é nem um grão de areia na praia desse imenso oceano, mas aqui se conseguiu criar essa coisa distinta que seres de outros naipes não têm. A maioria das consciências que estão tentando fazer a gestão da coisa cósmica, apoiando inclusive o Cristo cósmico como as suas hostes angelicais, eles não têm discernimento, entendimento qualquer sobre isso. Eles são algo que robotizados. E aqui eu estou me referenciando diretamente a Gabriel, Rafael, Miguel e por aí vai, todos os elfos e outros que a gente nem conhece. Eles não têm esse discernimento de olhar e falar assim, isso daqui é algo que demanda compaixão. É um processo robotizado que eles estão fazendo porque tem que fazer a coisa acontecer. Então, são essas consciências que conseguem gerar significado distinto que podem, talvez, explicar para essas o que são esses prismas diferentes. Eles já chegaram nessa conclusão, pelo menos alguns. Sofia, com toda certeza. Ele já está permeável a perceber que são as... Aliás, essa foi a grande aposta dele, né? Assim, eu vou criar algo que eu não sei o que é, mas eu sei que lá na frente tem o potencial de explicar a pergunta. É como se você não tivesse a resposta para alguma coisa e você cria um avatar, joga esse avatar na existência e sabe que ele vai ter a probabilidade técnica de te trazer essa resposta que você não consegue aquilatar. Isso foi feito aos borbotões. Todas as civilizações, famílias e tudo que acontece aqui nesse universo material foi criado com a profícua finalidade disso. Em algum momento encontrar a solução para dignificar, dar um sentido de existência para essa realidade inequívoca, seja lá qual for. Então teve não, porque de novo, jogo de dados, não foi projetado. Não é que alguém falou assim, na verdade, eu sei que lá na frente eles vão encontrar significado. Eles não sabiam nem que era significado. Não existe discussão alguma sobre isso. O problema do Cristo cósmico é esse. Ele foi emanado justamente pelo Criador, pela Trimurti, na verdade. Essas três principais consciências que hoje esse negócio foi dissolvido, é uma outra questão. Vishnu não faz muito mais parte, mas se a gente entrar nisso vai complicar muito. Mas ele é uma emanação dessa Trimurti, dessa trindade que foi emanada para cá. Ele não consegue criar um juízo de dizer assim, vocês estão errados. O processo é diferente. Não, pelo contrário, ele está fazendo isso. Embora alicerçado por motivos nobres emanados por Vishnu. Né? Eu não gosto de citar muito o nome dessas consciências, não. Me parece que o nome delas está errado, sabe? E toda vez que eu repito os nomes que eu conheço dessas consciências, eu tenho a impressão que eu estou falando alguma coisa errada. É coisa minha. Eu prefiro chamar ele genericamente da Trimurti, essa coisa e tal. Mas o fato é que esse desdobramento de princípio de origem corrompido, ele vem impregnando. E não parou aqui no nosso planetinha. Não é porque nós, seres humanos, desenvolvemos algo valioso, que é senso crítico e significado sobre determinadas coisas, basicamente questionar por quê, que nós somos o final dessa história. Nós somos apenas a última das famílias que foram criadas. Nós trazemos um mau potencial. E não tenha dúvida, logo, logo teremos aqui um desdobramento, né, uma especiação, como o Jean Valjean gosta de chamar, da raça humana, que vai carregar outros atributos e a fila vai, e a história anda. A constante do universo é a mudança. Provavelmente, assim,
a grande aposta dessas consciências externas que passaram a depositar atenção aqui a esse ser humano é que eles sabem efetivamente que são poucos aqui dentro que conseguirão fazer isso. Esses poucos, eles acabam sendo muito cercados por essas outras consciências, não têm a mínima noção de determinados pontos, principalmente essas da realidade material. Os seres biológicos que aqui mergulharam, embora não carreguem esse profundo senso crítico que nós temos aqui dentro, mas já é bem melhor. Mas os da realidade material não tem. Eles não. Educação, por favor, esquece. Não sabem. Não sabem. Não é uma coisa que estão fazendo por agressão. Não entendem isso. Os de fora dessa realidade nem se atrevem a tentar entender nada do que está acontecendo aqui dentro. Então, de desdobramento em desdobramento em desdobramento, foi ter que a fórceps criando drama em cima de drama em cima de drama, e de repente nasce uma flor. Sabe aquela orquídea que você vê na mata, que do nada apareceu aquela orquídea ali, que é sinônimo de beleza, no meio daquela coisa grotesca, pouco organizada, com toda a sua sensibilidade de pétalas, harmonia, aquela coisa toda, e se distingue. Você fala assim, chama atenção na hora, né? Aquilo ali é algo parecido com isso. Em física quântica e no mundo corporativo também, a gente chamava isso de Black Swan. Black Swan, um cisne negro, né, que aparece. Tem todos os cisnes brancos, e em algum momento, sabe-se lá por que motivo, nasce um cisne preto. Não é uma raça de cisne preto que tem. Em algum momento nasce alguma coisa. Então, essa anomalia que rege genética, situação, clima, comportamentos, tudo, você vai perceber que acontece dessa maneira. Você vai ver esse jogo de dados nos nossos próprios relacionamentos. Você vai ter pessoas que você se relaciona de uma forma consistente, vamos chamar assim, onde não acontece nenhum evento externo, e em um determinado momento, um ou outro surta. Dá um problema ali. Não houve nada que pudesse sugerir aquilo. Então, assim, a constante é esse jogo de dados. Em tudo, absolutamente tudo. Em nível energético, físico, biológico, genético, todos estamos reféns disso. Melhor nós fazemos é lidar com isso. Da mesma maneira que você lida num cassino. Vai ter que jogar? Vai. Você está num cassino. O que você vai fazer além de jogar? Não tem o que fazer, né? Você tem que jogar. Agora é bom que você olhe as fichas que você tem. Com o passar do tempo, talvez você aprenda a jogar poker um pouco melhor ou maior, e você consiga ser mais audacioso nas suas apostas. Vamos chamar dessa maneira. O que acontece hoje, pelo menos a observação que a gente tem, pelo menos aqui no nosso planetinha Terra, que, enfim, os tais 8 bilhões de pessoas que aqui vivem, isso que eu estou falando é grego. Isso aqui não tem, imagina. Isso aqui é uma fábula da fábula da fábula. Então, esse daqui não tem nem noção disso. O que ele é? Ele não é nem jogador, ele é a ficha. Ele é jogado nas maquininhas e sai quicando, e sai de novo, e é cuspido, e é colocado de novo. Ao redor de pelo menos 66% da nossa população, ela encarna e desencarna aqui no nosso planeta com a única finalidade, se podemos dar alguma finalidade para a existência delas, de levar esse DNA para frente. De levar o DNA. Não vai acrescentar em nada, não tem capacidade de acrescentar em nada. A consciência já mergulha num corpo biológico deficiente na origem e que combate a tendência dessa consciência. Deixa eu explicar isso um pouco melhor, abrir um parênteses aqui para facilitar. Vocês seguramente têm uma jornada anterior, tudo bem? As passagens, vivências, encarnações, dê o nome que você queira. Em um determinado momento, a sua consciência, também seja lá pelo motivo que seja, se acoplou ao embrião da sua mãe. Perfeito? Aquele embrião traz toda uma história genética, não apenas da mãe, não apenas do pai, avós, tataravós e por aí vai. Isso deu uma qualidade ímpar a esse embrião.
E aí, a vossa consciência se acoplou nisso aqui. Perfeito? A depender desta sopa genética que foi criada nesse embrião, essa consciência, por mais jordaneada, experienciada, iluminada que ela seja, ela não consegue dobrar a tendência desse conjunto de cromossomos, vírus, bactérias que tem aqui dentro. E aí, essa experiência vai ser fadada ao fracasso. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer? Ela vai copular, ou vai gerar outra, e vamos ver se no próximo dá certo. Por outro lado, quando acontece desse embrião carregar determinadas características que foram de geração em geração chegando, e a qualidade disso daqui é razoavelmente boa, do ponto de vista de saúde, inclusive, ela não vai colapsar logo, ela não trouxe muita carga genética negativa, determinados genes estão adormecidos, acima da média, alguns vírus não conseguem se manifestar e dar vazão, e some-se a isso, agora sim, uma consciência muito bem desenvolvida, e que aqui se acopla a experiência dessa existência agora, dessa pessoa, dessa personalidade que agora é ser humano, ela vai colaborar em muito no todo, na sua própria vida. Evidentemente, ainda tem outras condições, educação, berço, formação, né? Então, é uma grande loteria. Vocês não fazem ideia a quantidade de fracasso que existe na encarnação de grandes luminares e mestres que aqui vieram e deu ruim. E deu ruim. O maior exemplo disso aqui que eu tenho é o Divino Mestre Jesus. É o maior exemplo. Só chegou até onde chegou, até aqui com a gente, como uma referência do que seja mais transcendente, pelas conveniências religiosas. Porque se ninguém trouxesse para esse processo até chegar aos nossos dias, ele não teria a relevância que tem. Não teria. Foram as conveniências humanas que fizeram isso. Há outros luminares do mesmo naipe que ele, que tiveram experiências sensacionais e fabulosas, da mesma época, inclusive, e nem chegou aqui aos nossos dias. Eu estou citando aqui esses pontos para dizer que todas as consciências aqui mergulhadas ficam reféns desse jogo esdrúxulo, sem sentido, mas assim é. Assim é. Não tem outra maneira de nós lidarmos com isso. Então, assim, se você está num cassino, está jogando, você vai arrancar os cabelos como você perdeu a sua aposta ali na mesa de 21, qual era a probabilidade? Pequena, porque a mesa sempre ganha. Né? Então, quando você tem algum ganho, alguma coisa que você realmente ganha ali em determinado jogo, você sabe como nós interpretamos isso aqui? Felicidade. Lindo desfecho. Porque o restante é um conjunto de adversidades que nós chamamos de infeliz. Pode olhar a sua vida. Eu desafio qualquer um que esteja aqui na nossa audiência que ele tenha um conjunto de felicidades maior do que infelicidades na sua vida. Eu desafio. Se ele for honesto intelectualmente e sincero com a sua própria situação, ele vai perceber isso. Talvez ele tenha até utilizado recursos de negação profunda para dar viés açucarado de felicidade na infelicidade dele. Nós fazemos esse recurso, não tem jeito. Em algum momento, da síndrome de Estocolmo, né, a gente passa a gostar do algoz, né, porque tem que lidar com esse caminho. Mas se você for honesto e sincero, você vai perceber isso. Eu tenho uma teoria, talvez mais que teoria, mas deixa eu colocar como teoria, né, de que, na verdade, embora as características aqui dessa realidade indevida, desequilibrada, torta, eu dei o nome que eu queira para ela, embora com todos esses seus predicados ao avesso, né, ela é muito cativante. É muito cativante. Vocês sabem que teve uma época, deixa eu
mudar o tom aqui, porque às vezes quando a gente coloca coisas do mundo real, as pessoas acabam compreendendo um pouco melhor. Eu tive a oportunidade de morar um bom tempo lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, na Disney, né? Na Disneylândia. E eu, durante muito tempo, acompanhei um comportamento repetitivo que eu via, não apenas de brasileiros, mas de outras nacionalidades, que tinham a Disneylândia como um aspiracional de vida, né? Ir para Disney, né? E eu conheci várias dessas pessoas, conversava com elas e via ali o quanto que aquelas pessoas se esforçaram para além dos seus limites para passar por uma roubada, como eu chamava, né? O que é a roubada? Ora, a pessoa vai economizar dinheiro que não tem, vai pegar uma sucessão de aborrecimentos, que é conseguir visto americano para ir para os Estados Unidos, pegar um avião, né? Toda aquela coisa, para entrar num parque, para entrar numa montanha-russa, que quando ela senta na montanha-russa, que ela trava o cinto, é quando ela percebe a besteira que ela fez. É que ela diz, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí começa. É muito apetitoso, compreende? Essa realidade. Me parece que as consciências, que tinha consciência do que estava aqui dentro, embora tudo isso aqui parecesse muito desafiador, vamos colocar dessa maneira, a experiência final é mais interessante. Parece que o que acontece aqui dentro é muito singular, é como se a gente quisesse participar. Sabe gente que quer participar de uma guerra? Quer ir para a guerra? Porque aquilo ali, pelo menos, tem um movimento que não tem na vida dele, algo parecido com isso. Só que quando você sobe na montanha-russa, não tem jeito. Agora você vai ter que pegar essa sucessão de subidas, descidas, passar medo, passar pavor, passar tudo. E o que é mais curioso, quando o carrinho da montanha-russa para, a pessoa quer pegar a fila de novo. Isso é muito engraçado. Esse comportamento repetitivo a gente vê muito na espiritualidade, né? Muito bom, Ari. Olha, eu ficaria aqui, acho que um dia inteiro, né? Porque a gente vai emendando uma coisa na outra. E a gente já deixa a proposta, né? O convite para uma próxima mesa redonda para estar falando mais sobre até a nossa introjeção aqui, o que a gente está fazendo aqui, quem que está manipulando a gente dentro da Terra, né? Porque a gente falou do macro lá em cima, mas dentro do nosso planetinha, que também existe um jogo, né? Um jogo pesado aqui também. Então, numa próxima vez, a gente dá uma continuidade e fala nesse assunto. E a gente só tem que agradecer a pessoa linda que você é, todo esse conhecimento que foi muito bom. Imagina. Assim, eu agradeço demais aqui a oportunidade de vocês, a gente está aqui transmitindo essas ideias, né? Que são ideias. E aqui eu peço que as pessoas possam ser permeáveis a esses pontos de vista, não aceitem isso como verdade, não porque eu não tenha convicção sobre isso, mas quem tem sou eu. Eu não tenho direito algum de impor isso para você, muito menos você de aceitar que isso é verdadeiro, né? Então fica aqui o meu agradecimento, as minhas escusas aqui pelas metáforas equivocadas que eu coloquei, mas assim, em outras oportunidades, a gente vai olhando todos esses matizes, eventualmente do nosso próprio planetinha, como você comentou, essas cascas de cebola que a gente gosta de chamar de matrix, de controle, essa coisa toda. A gente também dá aqui um colorido pela nossa ótica de como é que a gente enxerga isso daí. Muito bom. Gratidão. E vamos lembrando todo mundo que a gente tem a nossa escola, que é gratuita, tá? Para estar entrando, é só mandar um e-mail para a gente no acolhimentoph@gmail.com. E teremos aqui nos créditos também, vamos estar deixando todos os contatos do Ari, essa pessoa linda que ele é, da escola dele também, e do canal do YouTube. E a gente espera vocês para a próxima mesa redonda. Gratidão. Tchau. Eu que agradeço vocês.